Irmãos, hoje quem vai estar ministrando é o Lucas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, varão. Que Deus possa te usar como Ele nunca te usou antes. Que você seja, assim como o Léo, né, um canal de bênção para a vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não tenho direito a passar pelo menos meia hora chorando na igreja. Vocês me dão licença aí, meia hora? Pra mim? Ai, meu Deus, misericórdia. É muito bom estar aqui hoje. É um grande privilégio estar aqui hoje. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Hoje, eu acredito que para todos nós não é um dia muito fácil. Quando nós entramos nesse lugar, nós olhamos e temos muitas lembranças boas, muitas boas lembranças. Lembramos de quando nós chegamos aqui e vimos essa igreja construída só a sapata. Lembramos quantos buracos nós cavamos aqui, né? Pena que Marcelo não estava em todos. Marcelo é a topeirinha da igreja. Marcelo é uma bênção cavando. E hoje nós olhamos para a nossa igreja e vemos como ela está, né? Essa semana, os irmãos bateram o piso ali da salinha das crianças. Terminaram de rebocar aqui, vocês estão vendo, né? Daqui um dia nós vamos estar com o nosso paredão preto, aí vai ser uma maravilha. Também colocamos uma porta ali no banheiro, né? Colocamos uma porta. Se Deus quiser, daqui um dia nós vamos ter 2 banheiros. Estamos na luta, irmãos. Mas mesmo quando nós olhamos para tudo isso que Deus tem feito, nós também lembramos de pessoas que sempre estiveram conosco. E enquanto eu estava escutando essa mensagem, o Espírito Santo me levou a refletir o que nós deveríamos fazer após as despedidas. Nas 2 últimas semanas, nós nos despedimos de 2 pessoas que fizeram com que essa igreja crescesse, fizeram com que essa igreja se movimentasse. Que foi o nosso pastor, né? Ele continua nos pastoreando, mas não vai estar tão presente quanto antes. Eu acredito que no início do mês ele já está aqui, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E a segunda pessoa que nós tivemos que nos despedir esse dia misericórdia. A segunda pessoa que nós tivemos que nos despedir esses dias foi a irmã Lindalva. E como dói em nossos corações saber que no início do próximo mês ela não vai estar aqui com a gente. Mas Deus é tão maravilhoso, misericordioso, que Ele tem nos sustentado. O Senhor tem nos sustentado, tem segurado em nossas mãos, e por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos aqui. O que fazer, irmãos, depois das despedidas? O que fazer depois que a gente se despede de alguém que impactou as nossas vidas? Essa foi a pergunta que eu fiz ao Senhor e Ele me trouxe resposta. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 1 e versículo 3. Enquanto você vai procurando aí, Atos capítulo 1 e versículo 3. Eu quero só dar um respaldo nesse testemunho que Léo deu. Enquanto ele contava a versão dele, eu só lembrava da minha. No início de 2020, foi terrível para mim. Eu tinha sido demitido, eu era porteiro no Inocêncio, tinha sido demitido. E tinha iniciado o ano e uma notícia bombástica, o início de uma doença que só de você olhar para a pessoa você já ficava contaminado e morria. Coronavírus. Uma história terrível se desenrolou no início de 2020. A gente via vários vídeos
do pessoal lá na China caindo no meio da rua e ficava sem entender o que é aquilo, se era realmente real. Nunca eu imaginei que vinha chegar aqui na nossa cidade, nunca. E eu falava, meu Deus, tem misericórdia daquele povo e faça com que essa doença não pense nem vir aqui. Mas ela chegou. E quando ela chegou, eu estava desempregado. Eu olhei para a Vânia, olhei para os meninos, falei, pronto, já era, o mundo acabou. Todo mundo está infectado, se eu sair para trabalhar eu fico infectado também, meus meninos vão morrer, todo mundo vai morrer. E aí eu comecei a chorar, exclamar ao Senhor, perguntar o porquê daquilo. Até o ponto que eu cheguei e falei, não, em vez de eu ficar perguntando o porquê está acontecendo isso, eu devo perguntar para Deus o que Ele quer me ensinar com tudo isso que está acontecendo. E quando meu coração mudou para esse lado, Vânia teve um pouco de paz. Eu comecei a trabalhar no mercado junto com o Tarcísio e era todo dia um chororô. Meu Deus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Não por conta de Tarcísio. Tarcísio é um excelente companheiro de trabalho. Nós lanchávamos de 5 em 5 minutos. Mas eu não aguentava aquele ambiente. E fui fazer o teste lá na loja. E realmente eu já tinha montado móveis, mas fazia muito tempo, fazia mais de 6 anos. Quando abriu o armáriozinho de 2 portas, eu não sabia por onde começar. A sorte, irmãos, eu vou te dar a dica que todo móvel ele tem um manual. E quando eu abri, eu olhei para o manual olhou para mim, eu abracei ele. E eu comecei a montar aquele negócio, não sabia nem o começo nem o fim. E toda pessoa que chegava lá para atender, Léo já estava ocupado, eu falava, Léo, posso ir lá? Pode, eu por dentro, graças a Deus. E quando terminou o final do dia, eu falei, Léo, e aí, deu certo? Ele, rapaz, segunda-feira tu vem terminar. Eu falei, não, poxa, eu não posso vir segunda-feira não. Se eu vir segunda-feira, eu perco o meu trabalho lá. Ou eu venho pra cá, ou fico lá. Aí ele, não, pode vir. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra Vânia, Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que eu não passei no teste, mas eu ganhei um emprego. Ai, Deus é perfeito em tudo que faz. E através desse emprego eu tenho conhecido tantas pessoas, eu tenho entrado na casa de tantas pessoas. E todas as vezes que eu entro, o Senhor tem colocado palavras em minha boca. O Senhor tem moldado as minhas atitudes para que eu não seja apenas um crente em 4 paredes, um crente dentro da igreja. Eu tenho sido cristão em todos os lugares que eu vou. Isso não é fácil, mas é necessário se você quer levar o Evangelho de Cristo. Se você quer levar o Evangelho de Cristo, não adianta ser crente somente dentro da igreja, somente dia de domingo. Você deve viver o Evangelho todos os dias. Todos os dias. Vamos ler? Atos capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando de coisas concernentes ao reino dos céus, ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual ele disse: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Vocês entenderam direitinho o texto? Texto muito, bacana de entender. Após a morte de Cristo, depois de 3 dias ele ressuscitou. Só que quando Jesus ressuscitou, todos os seus discípulos já tinham ganhado mato, que nem a gente fala aqui, né? Já tinham cada um escolhido o seu rumo, já tinha cada um voltado a fazer as coisas que antigamente eles faziam. Alguns voltaram a pescar, outros voltaram a fazer redes. Graças a Deus que Mateus não voltou a cobrar imposto. Mas muitos dos discípulos de Jesus voltaram a fazer as atividades que antes faziam, antes de conhecer Jesus faziam. E quando Jesus regressa, quando Jesus ressuscita, ele vai à procura de todos os seus discípulos. Alguns ele encontra no caminho de Emaús, alguns ele manda chamar, mas ele determina: olha, gente, eu quero encontrar com vocês em Jerusalém. Vamos para Jerusalém? Vamos nos reunir todos em Jerusalém. E quando eles se reuniram em Jerusalém, Jesus não
apontou o dedo na cara deles e começou a acusá-los. Vocês me abandonaram. Vocês desistiram de tudo que eu ensinei para vocês. Jesus não fez nada disso. Jesus começou a falar de coisas do reino. Jesus começou a falar de amor. Jesus começou a falar com eles sobre o reino de Deus. Jesus sentou numa mesa com eles e começou a ter comunhão. Jesus não fez um tom de acusação. Jesus não esfregou nada na cara deles. Mas o mais interessante, igreja, é que eles passaram 40 dias tendo um curso intensivo de como ser cópia de Jesus. Olha, tá vendo? Foi daí que surgiu o Jesuscope. Depois o Juan fala que Juan sabe pronunciar melhor. Mas eles tiveram 40 dias de um curso intensivo, sabe? Jesus passou 40 dias com ele todos os dias juntos. Jesus começou a falar para eles dos reinos, deu-lhes as últimas instruções. Jesus começou a dar os pulos do gato para que os discípulos pudessem levar o evangelho. Olha, e uma das últimas instruções que Jesus passou para os seus discípulos foi o seguinte: não se ausentem de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Porque é em Jerusalém que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Vão começar a se cumprir na sua vida. É em Jerusalém que os sonhos de Deus vão começar a se cumprir. É a partir de Jerusalém que o meu evangelho vai ser pregado. É em Jerusalém que você vai receber o revestimento dos céus. É em Jerusalém que você vai receber poder dos céus. E quando nós olhamos para esse texto, nós grelamos os olhos quando Jesus faz uma promessa, né? Eita, eu vou lhe prometer uma coisa agora. Aí o cara, eita, é minha, eu recebo. Mas eu não quero destacar a questão da promessa que Jesus fez. Eu quero destacar a obediência dos discípulos de Jesus. Como eu disse para vocês, o tema da nossa mensagem hoje é o que fazer após a despedida, o que fazer depois da despedida. E o nosso texto começa, a nossa história começa a se desenrolar quando Jesus sobe aos céus. Jesus sobe aos céus, os discípulos olham uns para os outros. E agora? O que a gente vai fazer? Hoje nós vamos conhecer 3 atitudes. 2 atitudes, eu vou destacar 2 atitudes com vocês. Atitudes essas que irão nos capacitar para levar o evangelho. Atitudes essas que farão com que eu e você não deixe o legado tão precioso que nos deixaram morrer. Eu quero te ensinar hoje, eu quero te dizer hoje o que fazer depois da despedida. Amém? A primeira coisa que nós precisamos fazer é obedecer. Obedecer nem sempre é uma palavra muito aceita por nós, né? Quando a gente fala de obedecer, a gente já imagina um líder, né? Imperialista, querendo obrigar as pessoas a fazer as coisas a pulso, querendo nos obrigar a fazer as coisas através do medo, através do terrorismo. Ele quer obediência produzida a custas de sofrimento. Mas a obediência que Jesus produz em nós é uma obediência que vem através do amor e da confiança. Curtiu? Gostou? A obediência que Jesus produz em nós é algo que surge naturalmente em nossos corações por conta do amor e por conta da confiança. Vamos recordar, Jesus juntou seus discípulos, vamos para Jerusalém, senta todo mundo aí. E Jesus olhou para eles e falou: vocês me traíram, vocês me abandonaram no momento que eu mais precisei de vocês. Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus, antes deles se reunirem em Jerusalém, olha o que Jesus fez. Foi encontrar com eles enquanto eles estavam pescando. E eles pescaram a noite toda e não teve peixe. E aí? Não teve nenhum peixe. Eles pescaram a noite toda e não teve nenhum peixe. Nenhum peixe. E aí apareceu um cara lá na praia e falei: ei, joga a rede lá do outro lado. Aí os discípulos, beleza, jogaram a rede. Quando eles puxaram, ó, assim de peixe. Sabe o que Pedro fez? Não, João falou para Pedro: ei João, ei Pedro, isso aí só pode ser Jesus. Ó.
Pedro não quis nem saber, tirou a túnica, pulou dentro d'água, nem esperou o barco chegar na beira da praia. Quando Pedro se encontrou com Jesus, Jesus havia feito uma fogueira e tinha peixes assando na fogueira. 3 peixes assando na fogueira. Diga aí que líder maravilhoso. Qual líder, depois de ser traído, ia dar comida para quem o traiu? A não ser que fosse uma comida, né? Mas não. Jesus preparou o melhor para eles. Preparou 3 peixinhos assados, um pãozinho. Fica a dica aí, viu, líderes? Cadê os líderes aqui dessa igreja? Cadê os líderes de célula? Cadê os líderes de ministério? Levanta sua mão, levanta sua mão. Fica a dica aí para você, viu? Fica a dica. Se você quer que os seus liderados te obedeçam, confiem em você, não os agrida. Não empurre eles contra a parede. Seja amoroso, se doe por eles. Deposite amor e confiança que eles naturalmente te seguirão. Naturalmente eles vão confiar em você. Naturalmente eles vão te amar. Mas sempre acontece 1 ou 2 que são carne de pescoço e aí você vai ter mais trabalho. Aí, rapaz, só jejum e oração, né? A Bíblia fala que algumas, né? Só jejum e oração. Vocês entenderam? Olha, através desse cuidado, dessas atitudes que Jesus tomou com os discípulos olharam para Jesus e falaram: poxa, ele é o Filho de Deus realmente. Ele ressuscitou. Tudo que ele falou para a gente se cumpriu. Ele só pode ser o Filho de Deus. Mas se ele é o Filho de Deus, então agora deu ruim para a gente. Agora o castigo não vai ser agora normalzinho, não. Vai ser eterno. Já pensou você trair o Filho de Deus? Né? Mas Jesus os tratou com tanto amor e com tanto carinho que dentro dos seus corações produziu confiança. E através da confiança produziu obediência. E quando Jesus partiu, subiu aos céus, eles não pensaram em sair, voltar para suas antigas funções. Eles só pensaram em uma coisa: eu preciso continuar. O que eu devo fazer? Talvez eles pensaram, talvez alguns deles pensaram, mas entre eles se levantou um homem e falou: olha, vamos continuar, vamos obedecer. Jesus não nos mandou ficar em Jerusalém, então vamos ficar em Jerusalém. Vamos esperar a promessa. Dessa vez nós vamos esperar a promessa. Nós não vamos mais voltar. Nós não vamos mais voltar a pescar. Nós não vamos mais voltar para a nossa vida antiga. Dessa vez nós vamos ser obedientes. Dessa vez nós vamos confiar. E dessa vez nós vamos viver o cumprimento das promessas. Quem quer viver os cumprimentos das promessas? Se você quer viver o cumprimento das promessas, seja obediente. Seja obediente. Você não precisa mais inventar a roda. Quantas vezes o nosso pastor falou aqui que você não precisa mais inventar nada. Você só precisa viver o que foi estabelecido. Você só precisa viver aquilo que já existe em nossa igreja. Quando nós olhamos para a nossa igreja, nós vemos uma igreja diferente aqui em nossa cidade. Uma igreja que se relaciona. Uma igreja que é fundamentada em cima de relacionamentos. Então, se nós fôssemos traduzir esse texto para o que nós vivemos hoje, Jesus olharia para cada um de nós e falaria assim: permaneçam em suas células, permaneçam indo ao discipulado, permaneçam servindo no ministério ao qual você está servindo. Como assim? Quero que vocês entendam uma coisa. Os discípulos estavam em Jerusalém o tempo todo, né? Ia para lá e para cá em Jerusalém. Ia com Jesus, ia lá uma vez por ano para adorar. Mas eles nunca foram a Jerusalém esperando uma promessa de Deus. Eles nunca olharam para Jerusalém como o lugar onde as promessas de Deus iam se cumprir, a não ser naquele momento. Talvez você tenha ido para a sua célula e para o seu discipulado pensando que nada está acontecendo. Talvez você esteja indo para um momento, para um ambiente de glória, para um ambiente de transformação, pensando que está indo para qualquer lugar, pensando que está indo para a praça, pensando que está indo para a escola, pensando que está indo conversar com um amigo. Não! O discipulado é o lugar onde você vai ser transformado. É no discipulado que você vai aprender a ser cristão, é no discipulado que você vai jogar todos os seus pecados para trás, todos os fardos que você carregava, você vai lançar para trás. Nós estávamos falando justamente disso hoje pela manhã. Enquanto você ir para o discipulado sem saber o real objetivo dele, você vai ir como se fosse uma conversa de amigos, né? Foi boa semana, né?
quase que eu perdi, quase que o Flamengo perdeu, tá entendendo? Mas infelizmente ganhou. Mas o que acontece? Enquanto você olhar para o seu discipulado e para a sua célula como um ambiente normal, como um ambiente comum, sua vida nunca será impactada pelo poder de Deus. A palavra de Jesus é firme, é clara, permaneça. Permaneça. Mas se até hoje você tem ido a esses ambientes de glória, tem vindo à igreja pensando que é só um programa de domingo, porque acabou o Faustão, não tem mais nada para você assistir, pelo amor de Deus, abra os seus olhos. Este é o lugar onde as promessas de Deus vão começar a se cumprir na sua vida. É a partir deste lugar que você vai ser revestido do poder de Deus, que a sua vida vai ser transformada, que a sua história vai ser outra. É a partir desse lugar que todas as pessoas em Bimirim vão conhecer a Cristo. É a partir do que acontece aqui, que as outras pessoas vão conhecer a Cristo através da sua vida, através da sua história. Então, para que você possa continuar esse legado, para que você continue levando a palavra de Deus, você precisa ser obediente. Ser obediente. Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é se posicionar. Se posicionar. E quase que eu falei isso na escola bíblica. Faltou pouco, viu? Quando a gente vai ler o livro de Atos capítulo 2, nós percebemos que aquilo que Jesus havia prometido no capítulo 1 acontece, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente se ouviu um som como de um vento forte e impetuoso. Se ouviu um som, mas eles não sentiram vento algum. Eles escutaram o som. E de repente, eles olharam um para os outros e viram em cima das cabeças uma bola de fogo como se fosse uma língua. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas que história mais... Está na Bíblia, viu? Não desacredite de mim, não. Esse foi o maior movimento do Espírito Santo em toda a história da humanidade. Todos foram cheios do Espírito Santo. Não foi um ou dois, foram todos. Sabe por quê? Porque eles obedeceram. Porque eles permaneceram. E o que acontece? Depois de todos serem cheios do Espírito Santo, foi uma grande festa, né? Foi uma grande festa. A Bíblia nos fala que cada um deles falava das glórias de Deus, da beleza de Deus. Cada um deles falavam e gritavam e glorificavam a Deus. Só que nesse período em Jerusalém havia uma grande festa que juntava pessoas de todas as nacionalidades. E eles escutaram aquele barulho e foram ver o que era. Quando chegaram naquele lugar, viram aqueles homens que eram todos nacionais de Jerusalém. Todos eles eram daquela nacionalidade, eles não conheciam outra língua. Eles viram que essas pessoas falavam das glórias de Deus, das belezas de Deus, em línguas de outros países, em línguas naturais de outros países. Como isso? Como assim? Chegou um italiano lá, e quando olhou para aqueles caras, eles estavam falando em italiano. Eles não estavam falando em hebraico, né? É hebraico, né, Marcelo? Obrigado. Eles não estavam falando em hebraico, estavam falando em italiano. Chegou um cara do Egito, e em vez de eles estarem falando em hebreu, em hebraico, estava falando egípcio. Diga aí. Cada um que chegava entendia eles falando das glórias de Deus na sua língua natal. E eles olharam e falaram assim. Ainda teve um doido que falou assim: será que esses cabas estão bêbados? Com certeza. Ai, meu Deus do céu. Jesus amado. E aí o que acontece? Pedro, ele se levanta. Pedro se levanta à frente de todos os seus irmãos e diz: não, ninguém aqui está bêbado. Ainda é muito cedo, mas daqui a pouco. Ainda é muito cedo. Aqui está se cumprindo as promessas de Deus.
que foram profetizadas pelo profeta Joel. Nós estamos vivendo o cumprimento de uma promessa, é por isso que nós estamos alegres, amém? Nós estamos vivendo cumprimentos de promessas, é por isso que nós estamos dando grito de aleluia, grito de glória, é por isso que nós estamos falando da beleza de Deus, é por isso que nós estamos exaltando o Senhor. Você tem motivo para adorar, igreja. Você tem motivo para adorar porque nós estamos vivendo cumprimento de promessas. Mas por que eu estou falando com vocês sobre isso? Sobre o posicionamento de Pedro. Eu quero te lembrar que naquele mesmo encontro que Pedro saltou do barco, foi nadando até Jesus, chegou lá, tinha uma fogueirinha com peixes. Jesus teve uma conversa muito íntima com Pedro. Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro, sim, Senhor, lógico que eu te amo. Aí Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro. Aí Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, você me ama? Aí Pedro, amo. Amo. Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, você me ama? Aí Pedro disse: o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu te amo. Então Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Essa promessa, se nós formos olhar pelo texto que a gente leu, havia mais de 40 dias. Havia muito mais de 40 dias que Jesus havia feito essa promessa a Pedro. Que Jesus havia feito esse pedido a Pedro: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Mas durante esse período de 40 dias, Pedro não se posicionou. Pedro não se moveu. Pedro só observou. Nesse período de mais de 40 dias, Pedro só aprendeu. Mas quando ele viu uma oportunidade de se posicionar, assim como Jesus havia lhe dito, ele se posicionou. Ele não perdeu mais as oportunidades. Ele entendeu que apacentar as ovelhas de Cristo era cuidar dos seus irmãos. E olha que coisa maravilhosa. Quem ama Cristo aqui? Levanta a mão. Vocês amam Cristo mesmo de verdade? Todo mundo? Então apacente as ovelhas do mestre, amém? Apacente as ovelhas do mestre. Em outras palavras, cuide do seu irmão. Cuide do seu irmão, se posicione. Se posicione. Quem é você? Quem é você? Você sabe sua identidade? Você sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Você sabe de quem você é filho? Você conhece a sua história? Enquanto você não entender nada disso, você não vai conseguir se posicionar. Quando eu olhava para a minha vida, quando eu olhava para a minha história, eu me enxergava como um nada. Um nada. E eu sempre sofri com isso. Sempre pensava: meu Deus, o que as pessoas estão olhando? Por que as pessoas estão pensando isso de mim? Né, Luciana? Será que às vezes eu estou falando isso? Eu ficava louco. Mas até chegou um dia que eu pensei: não, independente do que as pessoas pensem de mim, independente de onde eu vou chegar, eu vou ser filho de Deus. E isso, eu apenas tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. E quando eu ia nas igrejas, eu ficava lá embaixo, olhando quem estava lá em cima do altar e falava: um dia eu chego lá. Um dia eu subo lá em cima, pego naquele microfone, e quando eu for adorar, cadê o pessoal da escola bíblica? Em vez de eu falar igual todo mundo adorando só assim, eu vou fazer: eu vou adorar de verdade. Eu vou adorar de verdade, eu vou adorar a Deus com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Isso eu era menino. E eu ficava olhando só os irmãos lá em cima do altar, todo mundo de terno e gravata, aquela coisa bem séria. Glória a Deus. E eu pensava: um dia quando eu chegar lá... Você precisa ter objetivos, você precisa saber aonde você quer chegar. Você precisa sonhar. E sonhar alto, sabe por quê? Porque os planos de Deus são bem maiores do que os nossos. Os caminhos que o Senhor anda são muito melhores do que o seu, irmão. Então, enquanto você sonha em apenas chegar aqui em cima, Deus já sonhou em colocar você num lugar muito maior, muito melhor. Enquanto você está pensando: meu Deus, me capacita para que eu possa falar, para que eu tenha sabedoria. Deus já te deu a sabedoria.
Deus já está te capacitando, e Deus já está movendo para que você chegue aonde você nunca imaginou. Se posicione. Assuma aquilo que Deus já te entregou nas suas mãos. Sabe esse desejo que você tem? Esse desejo de, eu quero ser tal fulano, eu quero ser igual fulano de tal, eu quero ser igual ciclano, eu quero ser usado por Deus daquela maneira. Esse desejo, quem está colocando no seu coração é o Senhor. Esse desejo tem nascido no coração de Deus, e por isso hoje você precisa se posicionar assim. Não precisa esperar os 40 dias passar para que você possa se posicionar. Se lembre que você é filho de Deus. Se lembre que em tudo nós somos mais que vencedores por conta de Cristo. Você não precisa mais ter medo, você não precisa mais ser preso pelo medo, amém? Você não precisa mais estar preso ao seu passado, preso aos seus pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo pecado. Sabe como vencer o medo? Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7, nos fala que o verdadeiro amor, manda embora todo o medo. Você precisa conhecer esse verdadeiro amor. Você precisa estar agarrado a esse verdadeiro amor. Você precisa estar navegando nesse verdadeiro amor. Você precisa se lançar nesse verdadeiro amor, para que todo o medo possa sair do seu coração, possa ser arrancado do seu coração. E o último ponto, eu não ia falar sobre ele, mas eu vou acabar falando, é que depois de obedecer, depois de se posicionar, chegou a hora de frutificar, irmão. Chegou a hora de frutificar. Quem quer frutificar aqui? Quem quer ser canal de bênçãos na vida de outras pessoas? Você quer? Seja obediente. Se posicione. Se posicione. Quando eu falo de se posicionar, eu falo de não abrir mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você tem uma família? Tem? Você é o que nessa família? Você é pai? Você é filho? Você é mãe? O que você é? Se posicione. Se você é um pai, seja um pai. O que a Bíblia fala em relação a isso? O que a Bíblia fala em relação aos pais, em relação aos maridos? O que a Bíblia fala em relação à mãe, em relação à esposa? Cadê Nélio? Leia a Bíblia, rapaz. Leia a Bíblia e você vai saber. Se posicione em direção à palavra de Deus. Não se posicione conforme o mundo fala. Não se posicione conforme as ideologias mundanas falam. Se posicione conforme a palavra. Se você é filho, se posicione como filho. Se você é cristão, se posicione como um cristão. Amém? Agora ficou mais, né? Deu para entender melhor. Vamos para a parte do frutificar. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo foi cheio do Espírito Santo. Pedro se posicionou e começou a falar do amor de Deus. Mais de 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, conheceram a Jesus, mergulharam nesse profundo amor. E a igreja de Cristo começou a crescer. Começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Os irmãos iam de casa em casa, orando, partindo pão, vendiam tudo que tinha para dividir entre os irmãos. Sabe, a igreja começou naquela euforia, naquela alegria, porque eles estavam vivendo o melhor tempo. Só que mesmo quando existia tudo isso, ainda existia... Eu acho que foi o tempero, né, para que a igreja primitiva fosse tão forte. Foi a perseguição. Mesmo eles fazendo a vontade de Deus, mesmo eles pregando o evangelho, mesmo muitos sinais e maravilhas acontecendo, ainda existia uma grande perseguição. Mas o que eu quero te falar sobre frutificar é o seguinte. Pedro e João estavam indo para o templo. E no caminho que eles tomaram, na porta do templo, ficava um homem lá, pedindo esmolas. Ele não andava. E quando Pedro
E João se aproximou daquele rapaz, aí ele olhou para eles e falou: "Ei, me dá uma moeda aí, me ajuda." Pedro era muito obediente. Vocês lembram que Jesus falou que quando enviou pegou os 70 e enviou de 2 em 2? Jesus disse: "Não leve bolsa, não leve uma segunda muda de roupa, não leve nada. Do jeito que você tiver, vai evangelizar." E Pedro não levou nem dinheiro. Quando ele chegou lá de frente, o rapaz ele disse assim: "Olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus." E aquele cara se levantou. E aquele cara se ergueu. Você precisa frutificar. Você precisa ser obediente, amém? Você precisa se posicionar, mas acima de tudo, aquilo que existe dentro de você precisa saltar para fora. Jesus disse que se nós bebêssemos da água que Ele tem para nos dar, de dentro de nós fluiria rios de água viva. Você precisa fazer com que essa água que está dentro de você, essa água que te purifica, essa água que te transforme, salte de dentro de você, para que o mundo seja inundado. Aquilo que Deus colocou na sua vida é muito bom, amém? Quem concorda comigo? É bom o que Deus te deu? Mas você precisa fazer com que outras pessoas também sintam esse amor. Você precisa fazer com que outras pessoas também o conheçam. Aí como é que você vai chegar? Ei, seja crente, vai. Diz que sim, vai. Vai, seja crente, vai. E hoje, você vai ser crente? E hoje? Você vai ser crente hoje, é? É hoje? Não, cara, assim não, pelo amor de Deus. Era assim que Jesus fazia? Era, igreja? Sim ou não? Como é que Jesus fazia? Jesus chegava. Gente, bom dia, boa tarde. Tudo bem? Meu nome é Jesus, eu sou mestre. Não. Jesus chegava diante da multidão e falava: "Olha, o reino dos céus, aquele que João pregava, que estava vindo, já chegou. Arrependam-se. Arrependam-se." E as pessoas hoje, esse cara está falando para a gente se arrepender do quê mesmo? Vem para cá que eu te explico, vem para cá. Se sentam aí que agora eu vou explicar por que vocês têm que se arrepender. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados são os humildes de coração, porque deles são o reino dos céus. E o povo foi: eu não sou humilde, eu nunca fui perseguido, eu nunca chorei. Então, será que é por isso que eu devo me arrepender? Jesus começou com uma conversa singela, com uma conversa simples, e foi ganhando o coração das pessoas. É assim que o evangelho deve ser pregado. Você deve ser o evangelho. E você não deve forçar o evangelho garganta abaixo das pessoas. Você deve ser o evangelho. Aonde quer que você vá, você tem que exalar o perfume de Jesus. Aonde quer que você vá, você deve levar Jesus às pessoas. Aonde quer que você entre, a atmosfera precisa ser diferente. Frutifique. Frutifique. Faça com que essa água que flui dentro de você seja lançada até as pessoas. Seja jogada até as pessoas. E eu estava falando hoje pela manhã, na escola bíblica, que completou um ano nossa amizade, né? Completou um ano nossa amizade. E que antes de completar um ano, você já conhecia Jesus. E que a sorte de Daiane foi que ela mudou para outra loja, senão... Mas a gente tem Vaninha lá na loja. Cadê a Vaninha? Veio hoje? Veio não? A gente tem Vaninha lá na loja. E eu sei que Deus já tem movido o coração dela. Eu sei que Jesus já tem movido o coração dela. Eu fui na casa de eu não lembro de quem era a casa, mas sei que na casa tinha um pessoal lá fazendo uma reforma. E tinha uma menininha. Eu fui montar uma penteadeira no quarto da menininha. E a menininha começou a falar que gostava muito de assistir coisa de zumbi, coisa de terror. Só que quando era de noite ela tinha medo, né? Lógico. Aí eu falei: bom, se você não quer mais ter medo, é só você parar de assistir. Né? Acabou o medo. Aí ela falou: você tem razão. E nós começamos a conversar. Eu falei: olha, quando eu era criança eu também tinha muito medo, mas todas as vezes que eu ia dormir, eu orava. E eu tenho esse costume até hoje. Até hoje, quando eu vou... Antes de eu dormir, eu oro. Meu Deus, me protege, tal. Me dá uma noite de sono bem tranquilo. Me faz descansar, né? Porque, como o Léo disse, meu tempo é muito curto. Eu durmo 10 minutos, eu quero que Deus faça que se transforme numa hora. E aí,
Eu falei pra ela isso, ela falou, mas assim, eu posso até orar, mas eu não acredito que Deus existe. Eita, velho. Uma menininha, eu acho que ela devia ter 8, 9 anos. E quando ela falou isso, meu coração se entristeceu, se fechou. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra essa menina agora? Eu olhei pra ela e falei assim, olha, como você acha que você foi feita? Como você acha que você nasceu? E na hora que eu fiz essa pergunta, eu pensei, isso fui longe demais. Porque ela era uma criança. Eu nasci da barriga da minha mãe. Pronto. Quem você acha que sustentou você lá dentro? Você consegue ficar sem respirar? Ela disse, não. E como é que você ficava sem respirar dentro da barriga da sua mãe? Não sei. Eu sei, foi Deus. Deus sustentava você no útero da sua mãe. Ela né? Legal. Aí eu falei assim, olha, você acredita na sua mãe? Você acredita que sua mãe existe? Acredito. Por que tu acredita que sua mãe existe? Porque eu vejo ela, né? Aí eu falei, olha, quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você dedica tempo lendo a Bíblia e orando, conversando com Ele, mais você se aproxima dele. E vai chegar um tempo que você não vai precisar ver Ele fisicamente, mas a presença dele vai ser tão forte na sua vida, que não vai ser necessário enxergá-lo, mas você vai senti-lo. E aí sim você vai ter a certeza que Deus é real. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você acredita que eu sou real, eu quero te dizer que Deus é real. Deus é real. E aquela molequinha ficou... E eu já comecei... Tá entendendo? Deus é real, você não pode nem por um segundo parar de pensar que Deus é real, minha filha. Pelo amor de Deus, não faça isso não. Eu acho que naquela noite ela orou, não é possível. Aí ela falou assim, antigamente eu ia com a minha mãe na igreja, mas ela nunca mais me levou. Naquele tempo você orava? Orava. O que você sentia? Eu me sentia bem, eu sentia uma paz. Falei, pronto. Você sabe quem é Deus. Não se esqueça quem Ele é. Eu fui lá fazer uma montagem na minha cabeça, mas eu já tinha preparado. A mídia, a televisão, a imprensa tem tentado arrancar a existência de Deus do coração de todos nós. Mas eu e você precisamos ser firmes. Nós precisamos nos posicionar e lutar contra isso. Sabe o Deus que mudou a sua vida? Sabe o Deus que mudou a sua história? Sabe o Deus que tem tocado no seu coração? Você precisa falar dele para as pessoas. E ir além, sabe? Não é só você chegar e falar, tu conhece Jesus? Jesus era um cara que tinha um cabelo escuro, claro, azulado. Não. Você precisa viver como Jesus viveu. Você precisa ser o evangelho. Para uma verdade ser absoluta, você precisa encarná-la. Você precisa viver. Não adianta você chegar aqui no domingo, dar glória a Deus, aleluia, 2 pulinhos, e sair lá fora e continuar da mesma forma. Você precisa fazer com que o que acontece aqui seja permanente na sua vida. Você precisa glorificar a Deus aqui dentro e glorificá-lo ainda mais lá fora. Porque lá fora é a parte mais difícil em ser cristão. É lá fora. Aqui é fácil. Paz, irmão. Aí o irmão, paz. Lá fora, ei, vai. Aí você, opa. Aí o outro, ó, tá vendo ali, ó. Aí o outro, ei, vamos levar isso aqui. É difícil demais ser cristão lá fora. O diabo, todos os momentos, oferece um prato muito saboroso na sua frente. E você tem que ser forte para não cair nele. Amém? O que fazer depois da despedida? O que fazer depois da despedida? Ser obediente aos princípios. Se posicionar. E frutificar. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem lembrando para vocês de que existiu em nosso meio uma mulher que se posicionava, que frutificava e que era obediente. E essa mulher nos ensinou muito e nós precisamos fazer com que o legado dela vá adiante. Nós precisamos encarnar essa verdade. Amém, igreja? Eu quero te convidar a se colocar de pé. Sabe, se essa palavra tocou o seu coração, se essa palavra moveu tudo o que estava dentro do seu coraçãozinho aí, se o Espírito Santo conseguiu falar com você, eu quero que você venha até aqui à frente.
sabe? Se você quer frutificar, se você quer a sua vida transformada, eu quero te convidar aqui na frente para você poder receber uma oração. Amém? Quem é que quer se posicionar da maneira correta? Quem é que quer se frutificar a partir de hoje? Vem até aqui na frente e nós vamos orar por você. Amém. Eu peço ajuda aos missionários. Vamos orar por esses homens aqui. Enquanto nós oramos por ele, enquanto nós apresentamos a vida do Fernando, do Mateus, do Nicolas, eu quero também convidar você a orar por eles também. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos. Te louvamos, Deus. Engrandecemos o teu nome porque tu és maravilhoso. O Senhor é o único digno de honra e glória. Pai, se nós chegamos até aqui, nós reconhecemos que foi por tua causa. Nós reconhecemos que foi o teu amor que nos trouxe aqui. Nós reconhecemos que foi a tua poderosa mão. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui para te adorar. Pai, nós não queremos retornar, nós não queremos parar, nós não queremos ficar estagnados. Nós queremos avançar, ó Deus, nós queremos obedecer. Nos dá força, Senhor, para nos posicionar assim como o Senhor quer que nos posicione. Eu clamo a Ti nessa noite, ó Deus. Clamo pela vida dos Teus filhos que vieram até aqui na frente. Ó Deus, arranca agora do coração dos Teus filhos toda dúvida, todo medo, tudo aquilo que os impede de avançar, tudo aquilo que os impede, Senhor, aleluia, de receber as Tuas bênçãos, de ser usados por Ti. Ó Deus, nesse momento nós repreendemos agora toda ação do mal e clamamos a Ti. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia dos Teus filhos. Jesus, tem misericórdia dos Teus filhos, ó Deus, e realiza, ó Deus, em nosso tempo as Tuas promessas. Realiza na vida dos Teus filhos as Tuas promessas, ó Deus. Nós Te glorificamos, exaltamos o Teu nome.